O mundo natural é cheio de criaturas tão estranhas, tão improváveis e tão inacreditáveis, que parecem ter saído de filmes de fantasia ou de algum sonho maluco, mas elas são reais, de carne e osso. Algumas parecem violar todas as regras da lógica, outras desafiam a evolução, e outras simplesmente parecem brincadeiras da natureza. E hoje, você vai conhecer os animais que, sinceramente, não deveriam existir, mas existem. Prepare-se, porque alguns deles vão mexer com a sua cabeça. Imagine caminhar tranquilamente pela floresta e de repente se deparar com um ser que não faz o menor sentido. Pode ser um bicho com cores tão absurdas que parecem pintadas à mão, ou com partes do corpo que você jamais imaginaria ver juntas. O mais surpreendente é que eles não são uma exceção. A natureza, por si só, cria criaturas que desafiam nosso entendimento. Como algo tão estranho conseguiu surgir e sobreviver? A primeira criatura que parece impossível é o axolote, o monstro da água. Imagine um animal que parece eternamente jovem, como se tivesse sido congelado na adolescência. Ele mantém características infantis durante toda a vida, com um corpo rosado, bracinhos delicados e brânquias externas que parecem flores saindo da cabeça. E acredite, os cientistas ainda ficam confusos com sua capacidade de regenerar praticamente qualquer parte do corpo, incluindo órgãos e até pedaços do cérebro. Agora imagine um animal que parece uma mistura de pato, castor e lontra. Esse é o ornitorrinco. Quando foi descoberto, os cientistas acharam que era uma farsa, um animal montado com pedaços de outros bichos. Ninguém conseguia acreditar que um ser com bico de pato, corpo peludo, cauda de castor e que ainda bota ovos pudesse ser real. Parecia uma piada da natureza, mas ele está aí, nadando tranquilamente nos rios da Austrália. Mas não para por aí. Você já viu um caranguejo tão grande que parece um monstro marinho? O caranguejo gigante do Japão tem patas tão longas que pode parecer uma aranha do tamanho de uma pessoa. Ele vive em águas profundas e frias, e sua aparência faz qualquer um ficar de queixo caído. Suas pernas compridas parecem intermináveis, e sua movimentação lenta faz parecer que ele está dançando no fundo do oceano. É o tipo de animal que você jamais imaginaria existir. E falando em animais estranhos, existe o peixe que parece ter um rosto humano. Ele se chama peixe-gota, e sua aparência derretida já o elegeu um dos animais mais feios do mundo. Mas esse título não conta toda a história. Ele só fica com essa aparência bizarra quando é retirado das profundezas do oceano. Lá embaixo, sob alta pressão, sua forma é bem diferente. Quando é trazido para a superfície, seu corpo simplesmente não aguenta a pressão mais baixa, e aí tudo fica bagunçado. Se você acha que já viu de tudo, espere até ouvir sobre o diabo espinhoso. É um lagarto da Austrália que parece ter sido criado para um filme de fantasia medieval. Seu corpo inteiro é coberto de espinhos duros e pontiagudos. O mais curioso é que ele consegue beber água apenas tocando o chão. A água é sugada por pequenos canais entre os espinhos e vai direto para sua boca. Um animal tão estranho que parece mentira. Mas talvez o animal mais surreal de todos seja o Izzy, de Madagascar. Ele é um primata, mas sua aparência é tão bizarra que muita gente tem medo só de olhar. Seus olhos são enormes, sua expressão é fixa e um pouco perturbadora. E seus dedos são tão longos e finos que parecem instrumentos. Ele usa um desses dedos alongados para bater em troncos de árvores e ouvir o eco, ajudando-o a encontrar insetos dentro da madeira. É como um híbrido de macaco, morcego e criatura de filme de terror. Qual desses animais você acha mais impossível? Responde aí nos comentários porque eu quero saber qual te deixou mais impressionado. E falando em animais que parecem impossíveis, existe o tardígrado, uma criatura microscópica que parece um ursinho fofinho, mas é praticamente indestrutível. Ele pode sobreviver em temperaturas extremas, tanto abaixo de zero, quanto acima do ponto de ebulição da água. Pode ficar décadas sem beber. Pode sobreviver no vácuo do espaço. Resiste à radiação e a pressões altíssimas. É um animal que parece ter sido projetado para sobreviver ao impossível. Mas a natureza não cria só criaturas com superpoderes. Ela também cria animais com comportamentos estranhos, como o camarão-mantis. Esse animal marinho tem olhos tão poderosos que conseguem ver cores que nós nem sequer imaginamos. Sua visão é tão avançada que parece de outro mundo. E além disso, ele dá golpes tão rápidos e fortes que são capazes de quebrar o vidro de um aquário. Imagine um soco de um animal pequeno sendo tão poderoso quanto um tiro. Parece absurdo, mas é real. Outro animal que não deveria existir é o selacanto. Por milhões de anos, acreditava-se que esse peixe tinha sido extinto junto com os dinossauros. Ele só era conhecido por fósseis. Até que, em 1938,
um pescador capturou um exemplar vivo. Foi como se alguém tivesse encontrado um dinossauro nadando tranquilamente no mar. O selacanto é um sobrevivente de outra era, um fantasma do passado que nos lembra que o planeta sempre guarda surpresas. E temos ainda a Lula vampiro do inferno. Apesar do nome assustador, ela não é um vampiro, mas seu visual é tão dramático que parece saído de uma história sombria. Ela vive nas profundezas, onde a luz não chega, e quando se sente ameaçada, cria uma espécie de manto escuro com seus braços, parecendo uma criatura mitológica emergindo das sombras. Outro animal improvável é o Pyx, morcego de lábios vermelhos. Ele não nada como um peixe comum. Na verdade, ele anda pelo fundo do oceano usando suas nadadeiras como pernas. Sua aparência é tão inusitada, com essa boca vermelha vibrante, que muita gente pensa que é um ser alienígena. A natureza realmente tem um senso de humor estranho. E falando em estranheza, temos o peixe-lua. Ele é enorme, pesado, e parece um pedaço de pedra flutuando no oceano. Mesmo assim, vive em mar aberto, pegando sol na superfície e parecendo completamente deslocado no ambiente marinho. É um animal tão esquisito que a mera ideia de sua existência parece improvável. Outro animal que desafia a lógica é o sapo roxo da Índia. Ele passa quase a vida inteira debaixo da terra e só aparece durante poucos dias no ano. Seu corpo é roliço, sua pele é roxa escura e sua cara parece sempre carrancuda. Ele foi descoberto apenas recentemente, mesmo vivendo em regiões onde não se imaginava haver criaturas tão peculiares. Mas talvez um dos mais improváveis seja o narval, o unicórnio do mar. Ele tem uma presa longa e retorcida que sai da cabeça como uma espiral. Durante muito tempo, as pessoas realmente acreditavam que seus dentes eram chifres mágicos de unicórnios. Até hoje, sua aparência provoca espanto em quem o vê pela primeira vez. E não podemos esquecer o dragão marinho folrado, um parente do cavalo marinho, que parece literalmente uma planta. Seu corpo tem expansões parecidas com folhas, e ele se camufla tão bem que parece desaparecer em meio às algas. É tão estranho que parece uma criatura inventada para um filme fantástico. A verdade é que os animais mais bizarros do planeta nos mostram que a natureza não se limita a padrões comuns. Ela experimenta, combina, transforma e cria seres que parecem impossíveis. A existência deles nos lembra que o mundo é muito mais complexo do que imaginamos. E enquanto você assiste a tudo isso, talvez se pergunte: será que ainda existem animais tão estranhos quanto esses que ainda não foram descobertos? A resposta provavelmente é sim. Se você quiser conhecer mais criaturas bizarras e fascinantes, é só acompanhar o canal. E antes de ir embora, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, comentar aqui embaixo qual animal você achou mais inacreditável e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Valeu!